Graça ou obras? A teologia, as igrejas, as instituições e seus interesses, seus poderes, suas manipulações, vêm impingindo aos fiéis uma crença de que a salvação se dá pela graça. Há, sem dúvida, afirmações nas Escrituras nesse sentido, que parecem dar esse sentido. Mas o que precisamos é ver no contexto, no conjunto da obra, no conjunto da revelação. E então o verdadeiro sentido aparece. Como entender um pai? Porque Jesus nos estimula a pensar Deus como Pai, que punisse ou premiasse seus filhos sem lógica alguma. A psicologia fala, mas não precisa ser psicólogo para entendermos a necessidade de uma criança saber por que está sendo punida para poder crescer. É óbvio que ninguém cresce se tiver prêmios e castigos aleatórios, irracionais, inexplicáveis. Uma criança que fosse punida ou premiada sem fazer nenhuma relação com as suas atitudes, com as suas obras, não teria como crescer, enlouqueceria. As Escrituras, especialmente Jesus, é abundante ao dizer da participação nossa para a nossa melhoria. Quando curava, ele sempre falava: a tua fé te salvou. A respeito da oração, sempre falou: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Sobre a vida em geral, falou: busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Ajuda-te e o céu te ajudará. É absolutamente lógico e necessário que seja assim. Uma criança, nós crianças, só crescemos quando temos clareza a respeito da origem do que nós vivemos, que as nossas limitações atuais são consequência de nossas más escolhas. Ação e reação. É óbvio, é lógico, é psicológico, é científico, é justo. É justo que assim seja. Ah, então por que tanta dúvida? É óbvio. A fé, pensada como ritos, a graça obtida pela prática e pela proximidade, pela obediência aos sacerdotes,
atende a interesses institucionais, a projetos de poder, que nada tem a ver com salvação, nada tem a ver com Jesus. Nesse trecho de hoje, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 4 e 5, é mais um dos trechos onde se pode perceber a relação, a conquista da graça. Ali Paulo diz assim: mas que lhe diz a resposta divina? Que diz ao povo escolhido a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, está nas Escrituras, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. No contexto do Velho Testamento, é óbvio que Paulo vem dizer que a salvação se dá pela graça e não pelas obras da lei, para se contrapor à tese dominante dos sacerdotes, porque obras da lei são os ritos religiosos prescritos pelos sacerdotes. E ele se contrapõe dizendo: o que nos salva não é a prática dos ritos, mas é a graça do Pai. Ressalvando como aqui que a graça é consequência das nossas decisões. A graça é uma conquista humana. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Foi uma conquista. Não é óbvio? Há polos evolutivos no processo de crescimento da alma, mas não entre mal e bem, entre ignorância e lucidez, entre egoísmo e amor. Mal se reprime, bem se exalta, entre eles uma guerra eterna. Ignorância e egoísmo são naturais, são provenientes do primitivismo animal. Sua superação é uma conquista gradativa. Mas as Escrituras, ora dizem que a salvação se dá pela graça, ora que a fé sem obras é vazia. A tese da salvação pela graça se dá, em primeiro lugar, num contexto de combate à teologia interesseira dos sacerdotes. Teologia que concentra o poder da salvação na mão da igreja, dos sacerdotes, dos ritos por eles praticados, por eles prescritos, das ordens dos sacerdotes. Mas que é essa graça? Como dissemos, a graça é uma conquista humana. Estar integrado ao bem, à luz, a Deus, não é uma dádiva de Deus. Deus permanentemente se oferece a toda a criação, como o sol que ilumina todas as casas. Se há casas escuras, é porque os seus habitantes não abriram as janelas, não afastaram as cortinas.
Deus serve sempre. Meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também, disse Jesus. Não há como imaginar Deus de outra forma. Um Deus que escolhe momentos e pessoas para servir, para ajudar, para beneficiar. Esse não é um Deus justo, não é um Deus bom. Não favorece o crescimento dos seus filhos. Não é? É fora de dúvida que a graça é uma conquista nossa. É fora de dúvida que as obras como ritos interessam aos sacerdotes. É fora de dúvida que a um pai de amor, o que interessa é o aprendizado e a prática do amor. Jesus deixa tudo muito claro quando diz: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, representando o ato religioso, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Diz também: se alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar e reconcilia-te já com teu adversário, deixando claro que a reconciliação, que a reparação, que o perdão são mais urgentes que o rito religioso. Somente a má vontade e o interesse pode deturpar. As Escrituras são claras. Que nós tenhamos ouvidos de ouvir os céus dizerem para toda a criação: ajuda-te e o céu te ajudará. Um grande abraço e até a próxima.